Boa noite, boa noite. Glória a Deus, aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias em João 3, dar início à nossa escola bíblica. Não sem antes lembrar que estamos a poucas semanas da chuva seródia e que já cheira a chuva seródia. A nossa festa, não é? Está um ambiente, uma atmosfera no ar de alegria e temor a Deus, não é? Uma das coisas que eu sinto muito nas últimas 2-3 semanas é precisamente isso, ou seja, a glória de Deus mais forte, uma unção mais permanente, perfume de Deus. Às vezes as pessoas, vou começar por isto, às vezes as pessoas dizem assim, ai, uma unção, estava uma unção. E o pastor José António no domingo até brincou, uns são e outros não, não é? Porquê? Porque às vezes as pessoas mistificam as coisas de Deus. A verdade é que só podemos mistificar aqueles que não conhecemos, não é? Veja, é muito simples. Como é que nós nos referimos aos deuses nórdicos? Como sendo a mística deles, como sendo a própria forma, os deuses místicos. Para já porque não são verdadeiros. Para já porque não são sequer comparáveis ao nosso Deus, não é? Mas também, principalmente, porque era a cultura que eles tinham, não é? E porquê que nós chamamos isso? Porquê que é o misticismo? Porquê que nós chamamos isto, não é? Porquê? Porque nós nunca os vimos, nós nunca os conhecemos. Nem eles. Eles serviam a uns deuses que não conheciam, não é? Os próprios romanos e os gregos tinham um Deus para tudo e mais alguma coisa. Para a primavera, para o verão, para o outono, para o sol, para a lua, para os trovões, para a chuva, para as flores, para as cartas, para isto, para o sol, não sei o quê. Tudo tinha um Deus. Porquê? Porque era a forma que eles tinham de justificar as coisas que não eram compreensíveis com a mente humana na altura. E mesmo assim, temos vindo a descobrir que eles até eram bastante avançados a nível de pensamento e a nível de ciência e tudo mais. Mas o misticismo vem por eu não conhecer bem aquilo que eu me estou a referir. Eu costumo chamar misticismo a tudo aquilo que é sobrenatural e que eu não entendo. Muito bom cristão traz as coisas de Deus para dentro do misticismo porque não entendem. E é muito simples. Você pergunta a amigos seus que são cristãos o que é que para eles é a unção de Deus. E você vai ver que uns vão dizer que é o poder, outros dizem que é cura, outros dizem que é isto, outros dizem que é aquilo. Porque sinceramente é aquilo que eu chamo de tiros no escuro. O que é verdadeiramente a unção? Qual é a origem da palavra unção? Vem de unguento. E o que era o unguento naquele tempo? Era o perfume. Vamos pôr para os dias de hoje. Era o gel duche. Era a água de colónia. O perfume que nós pomos hoje. Então, quando nós nos referimos à unção de Deus, referimos-nos à sua essência. Referimos àquilo que o identifica. Eu, por exemplo, era para mim muito fácil saber se o meu pai estava em algum sítio. Se me cheirasse a Old Spice, eu sabia que ele estava lá. Verdade. Durante anos ele usou Old Spice. Acho que até a Old Spice um dia pediu-lhe, por favor, pare de comprar os nossos produtos. E então ele começou a comprar o Azarro. E andou anos naquele. E eu nunca identifiquei ele com o Azarro. Mas sempre o identifiquei com o Old Spice. Para mim, aquele cheiro era igual ao meu pai. Entendem? Aquele aroma do Old Spice. Então, por vezes nós sentimos, já aconteceu comigo, já aconteceu com o pastor Zé António, já aconteceu com a dona Ninja, já aconteceu com alguns que eu conheço, estarem a orar
e sentirem um perfume a rosas ou um perfume de nardo, que se calhar nem sabiam que era de nardo. Aquele aroma frutal, fresco, que enche e quase que traz uma ligeira umidade sobre o sítio onde nós estamos. É como se preenchesse aquele lugar. Os poros daquele lugar ficassem cheios daquele aroma. E isso é que é a verdadeira unção de Deus. Quando você ouvir eu ou algum pastor dizer assim, está aqui a unção de Deus, não é o perfume que está, é a essência de Deus. Quer dizer que Ele está presente naquele lugar. Quer dizer que Ele está ali connosco. E como é que eu sei que Ele está? Porque eu senti aquele arrepio na espinha, na nuca. Não. Deus não se manifesta por arrepios. Deus não se manifesta por terremotos. Deus não se manifesta por fogos. Deus não se manifesta por ventos que destroem a rocha. Deus não se manifesta com grandes manifestações. Pastor, mas está-se a esquecer quando o Senhor desceu sobre o Monte Sinai, o Monte Horebe, o monte fumegava e tremia. E o povo teve grande medo. Lá está o misticismo. O povo teve medo de ver o monte a fumegar e a tremer porque não sabiam quem era Deus. E porque não quiseram ver quem era Deus, viraram-se para Moisés e disseram-lhe, tu vais lá falar com ele dá-te as instruções e depois tu vens cá falar connosco. Mas hoje, nós não precisamos de Moisés. Nem precisamos de Elias. Nem precisamos de ir ao Monte Horebe. Nem ao Monte Sinai. Nem ao Monte Ararat. Nem sequer a nenhuma das 7 colinas de Jerusalém. Veja, revelação de Deus agora. Nem precisamos de ir a Jerusalém. É verdade. Jerusalém não tem nada de santo. Porque Ele está cá dentro. E é verdade, a passagem está cá. Ele está cá dentro. A essência dele está dentro de nós. Ele não vive mais dentro de templos feitos pelas mãos dos homens. Ele não vive mais em templos edificados pelos homens. Ele vive em templos edificados por Ele mesmo. Por isso Ele disse, eu destruirei este templo e em 3 dias o edificarei. Não aquele, mas um melhor. Um perfeito, um que vai a todo lado. Onde Ele chega a todo o ser humano que crê nele. Aleluia! Oh, glória a Deus! Então, quando você ouvir falar na unção, não fique a pensar que é uma coisa espessa, uma nuvem. Ai, pastor, era um nevoeiro que eu nem via nada, era a unção. Não, irmão, isso é porque tinha fogo lá em casa, um fumo, uma coisa qualquer. Não tem nada a ver com Deus. Mas a Bíblia traduz por fumaça. Sabe porquê? Por ser espesso. Por ser uma coisa que preenchia o lugar. Agora, não era fumo, não era tabaco, não era máquina de fumos, não era fogo. Era a glória de Deus. Irmãos, a unção de Deus é a sua essência, ponto. E tudo o resto que sejam manifestações da sua glória não fogem daquilo que é a essência dele. E Deus não desperdiça nunca o seu poder. Nunca se esqueça disto. Deus nunca desperdiça o seu poder. Por isso, se Ele decide, em algum momento, você está a orar, ou está na igreja, a louvar a Deus, a ouvir a palavra, e você vê a nuvem do Senhor, é porque Ele está a fazer qualquer coisa. É porque Ele está a operar em algum coração. Pastor, então, mas pode estar a igreja cheia e só estar a operar em um coração? Nem que fosse só por um de nós, Ele voltaria à cruz. Portanto, Ele é aquele que deixa as 99 para ir atrás de uma. E eu não estou a falar nada que não esteja na palavra. E esta é a essência de Deus. Este é o perfume de Deus. Ele é o bom samaritano. Aquele que ninguém esperava que fosse deitar a mão ao ferido que estava no chão. Porque era samaritano. Quando um dia disseram que Jesus vinha de Nazaré, houve até um que disse, e haverá alguma coisa boa que venha de Nazaré? Não é? Às vezes faz lembrar nós. É um bom pastor, é alentejano. E haverá alguma coisa que venha boa do Alentejo? Muita coisa boa vem do Alentejo. Muita coisa boa vem de Portugal, vem do Brasil, vem de onde o Senhor quiser. Desde que nós nos possamos a cada dia render à sua essência.
render à sua palavra, caminharmos em obediência a Ele. Não interessa qual é a nossa nacionalidade, não interessa qual é a tez da nossa pele, não interessa se somos gordos ou magros, somos altos ou baixos, se somos homem ou mulher. Deus usa-se de quem Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer. E estou a dar esta introdução, estou a começar esta palavra esta noite, porque eu quero falar uma coisa a vocês que o Senhor me falou há bocadinho, ainda agora aqui, no meu escritório, ao meu coração. Irmãos, nós às vezes ficamos tão constrangidos. Eu falo por mim, eu próprio às vezes fico constrangido porque eu sei que o meu discurso não é um discurso fácil, é um discurso duro. Eu sou exigente, às vezes puxo pelos vossos suspensórios, não é? Sei lá, faço tanta coisa que às vezes é necessário. Às vezes tenho uma palavra um bocadinho mais ríspida, mais dura, mas não é porque eu não gosto de vocês ou porque eu não queira o vosso bem. Eu até ainda vou um bocadinho mais longe. Eu brinco muitas vezes com a minha mãe. Vocês sabem que eu brinco com ela, não sei se domingo já vem, pode ser que sim, não sei. Mas eu brinco muito com ela no sentido que vocês sabem que eu até lhe chamo Dona Ninja, não é? Pastora Ninja, Dona Ninja. E não é porque seja para ofender, para já é para honrar, primeiro que tudo. Segundo, é porque quando nós éramos mais novos, eu e o meu irmão, ela era mesmo uma ninja, nós nem a ouvíamos a andar, quanto mais fosse o que fosse. E ela sabia tudo, era impressionante. Eu chegava à casa e era aquele dia que eu tinha feito qualquer coisa na escola e ela só me dizia assim, não tens nada para me contar? E eu ficava a olhar para ela e dizer, mas como é que tu sabes, como é que é possível? Não é? Daí a expressão do ninja, não é? Coisa. E eu às vezes partilho que ela era ríspida. Não, ríspida não é a palavra certa. Era rija connosco. Era exigente, era disciplinadora. Era. Hoje não, hoje é uma sombra daquilo que foi, mas era connosco. Mas porquê? Porque não gostava de nós? Não, ela gostava de nós. Gosta de nós. Ela queria que fôssemos melhores. Eu tenho a certeza que ela queria que pelo menos eu e o meu irmão fôssemos melhor do que ela. Que pudéssemos usufruir das oportunidades que ela não pôde ter. Porque, por exemplo, a minha mãe fez a 3ª e a 4ª classe à noite. Fez a 1ª e a 2ª na escola, mal e porcamente. Num tempo em que não havia computadores, nem papel, eram ardósias e giz. E que não chovesse, porque o trabalho de casa e os trabalhos apagavam-se com a chuva. Não é? E os professores naquele tempo não tinham contemplações. Era tareias de meia-noite, era até sangrar. Era até Jesus vir buscar. O espírito saía do corpo e depois voltava, porque Deus tinha misericórdia de nós. Não é? Mas o que é certo é que essa dureza, que no fundo parece dureza, eu chamo-lhe amor. E isso acontece tantas vezes, por exemplo, num casal, não só entre marido e mulher, mas também com os filhos. Eu não tenho filhos, mas tenho sobrinhos. E a minha sobrinha mais velha tem agora 19 anos. Eu tive muita influência nela, mas eu tive mais influência no meu sobrinho do meio, que tem agora 16, 15, 16 anos. E eu não sei se estou a ser arrogante ao dizer isto, mas eu acho que ajudei-o a educá-lo, a criá-lo. Os pais são muito permissivos, deixam-me fazer tudo, sei lá, tanta coisa. E eu sempre fui muito mais exigente. E eu lembro perfeitamente num aniversário dele, ele estava lá a fazer uma birra, os pais não estavam a fazer nada, e eu levantei-me, eu só lhe perguntei, queres apanhar? Então vais parar de chorar, estamos todos aqui para celebrar o teu aniversário, e vais-te portar bem. Então ele engoliu o choro. E eu lembro-me tão bem deste episódio. Hoje eu penso assim, como é que eu fui tão duro com ele, não é? Como é que eu tive coragem no dia dos anos dele falar assim? Mas eu sei que de alguma maneira eu fiz
uma marca na vida dele, porque eu e ele temos uma ligação muito forte, muito grande. E assim é Deus connosco. Nós não podemos ficar zangados por ver Deus a falar connosco de uma maneira mais, não vou dizer ríspida, mas mais rija. Por vezes Deus, olha, uma das boas formas que Deus tem de nos fazer sentir que estamos a ser corrigidos é não responder. Deus não responde a perguntas parvas. Deus não ouve orações estapafúrdias. Leva-me, estou farto desta vida. Não estou cá a fazer nada, Senhor. Leva-me. E Deus diz mesmo, não estou nem aí. Nem te ouço. O que é que disseste? Não. Deus não responde a orações que não façam sentido. Você encontra na Bíblia alguma oração que diga, ó Senhor, estou farto de te ver, vem buscar. Não, nem Paulo. Depois de tantos naufrágios, açoites, apedrejamentos, mortes, fome, nudez, pestes, espada, perseguições, injúrias, ajudem-me, foi julgado sem ser julgado. Foi condenado várias vezes sem ser julgado. Assim é que é. Tribunais injustos. Acusado de coisas que nunca tinha feito. E nunca ouvimos o apóstolo Paulo dizer, estou farto disto. Não. Qual é o discurso do apóstolo Paulo? Foi mais, eu me alegro nas minhas fraquezas, eu me alegro nestas aflições, eu dou graças a Deus porque eu tive a oportunidade de viver isto. Eu estive lá. Não é? E eu penso tantas vezes nisto. Senhor, porquê é que permitiste isto? Deus não vai responder. Deus não vai responder. Mas Deus respondeu-me e Deus disse-me que era por causa disto e por causa dos cristais da lua e por causa de não sei o quê. Não foi Deus que falou. Deus não vai dizer, há coisas que Deus não lhe vai dizer no imediato. Irmãos, há perguntas que eu fiz a Deus que Deus ainda não me respondeu e algumas que eu fiz há 20 anos e que só agora é que estou a ter a resposta. Porque agora eu estou capaz de ouvir a resposta. Porque agora eu estou preparado para entender o que é que Ele quer fazer. Vocês entendem isto? Eu sei que isto parece duro. Mas isto não é dureza. Isto não é castigo. Isto não é repreensão. Isto é amor. É amor. Irmãos, nós não sentamos uma criança de 3 anos e dizemos-lhe assim, eu vou-te dar uma tarefa porque tu cortaste o pelo ao gato e não podes cortar o pelo ao gato. Ele não vai entender. Ele vai olhar para si e vai dizer, miau, miau o quê? Miau é o miau, miau. Mas se ele tiver 13, você já o pode sentar e explicar-lhe. É isto que Deus faz connosco. É isto que Deus faz connosco. O que é que me está a entender? Eu adoro esta passagem que vamos ler, que é no João 3, que é o encontro de Nicodemos com Jesus. Eu chamo-lhe o efeito Nicodemos. Porque temos tantos segredos neste pequeno capítulo. Tantos segredos nesta pequena passagem. E o discurso de Jesus para Nicodemos é tão duro. Jesus é tão duro para um homem já idoso que só queria saber se era verdadeiro, se era verdade. Porque muitos de nós somos assim. A gente só quer saber se é verdade. Tu existes. Tu estás comigo. Porquê que me estás a permitir passar por isto? Porquê que eu tenho que passar por isto? Porquê que no capítulo a seguir há um versículo que diz e era-lhe necessário passar por Samaria? Porquê que Jesus tinha que passar pela terra que odiava os galileus? Um ódio
de caixão à cova. Sabe o que é um ódio de caixão à cova? Eles não se podiam ver, matavam-se logo ali. Por isso a história do bom samaritano. Porque a ajuda e a boa atitude e o amor veio de quem menos se esperava. Poderá alguma coisa boa vir de Samaria? Olha, veio. E Jesus passou por Samaria, passou ao pé de uma certa cidade e viu uma mulher que estava a tirar água de um poço. E sentou-se no poço e disse-lhe, eu consigo visualizar estas coisas muito bem. Eu imagino o beiral do poço em pedra, assim altinho, não é? E Jesus sentar-se assim de lado, com as suas vestes, e dizer-lhe, olha, tira um pouco de água para mim também. E através desta passagem, através desta atitude e desta mulher, uma cidade inteira veio à salvação. Era necessário passar por aquela aflição, por aquele momento, por aquele povo, por aquela situação, para que uma cidade inteira viesse à salvação. E o discurso de Jesus para aquela mulher também não foi fácil. Porque virou-se para ela e perguntou-lhe, onde é que está o teu marido? Não tenho. E ele, depois dizes bem que não tens, que já vais no quinto e nem com este és casado. Olha, como é que você ficava se o pastor revelasse-lhe a si tudo o que Deus lhe mostra durante a reunião? Principalmente quando eu estou na adoração e eu começo a olhar assim muito para um de vocês. Se eu chegasse ao pé de si e dissesse-lhe assim, Deus está a mostrar isto, 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 como é que você ficava? Se calhar você ficava a pensar, e pronto, aquele já lhe foi fazer queixinhas. Aquela irmã foi contar tudo ao pastor. Mas não foi. É que Deus mostra. E se há algo que Deus faz comigo, é isto, é a radiografia da pessoa. Eu não peço. Eu não preciso de pedir. Eu não tenho desejo disso. Porque, irmãos, às vezes eu choro copiosamente ali no palco, só de ver com o estado da vida da pessoa. É terrível ver ao ponto a que as pessoas chegam. Então, e porquê é que Deus mostra? Para que eu possa saber como ministrar, para que eu possa orientar a reunião para ajudar aquela pessoa. Então, vamos orientar uma reunião inteira por causa de uma pessoa, tal e qual como quando eu comecei, ele deixa as 99 por uma. E nem que fosse só por um de nós, ele voltaria à cruz. Nicodemos foi ter com Jesus de noite. Porquê de noite? Porquê que não foi de dia? Se Jesus estava visível e disponível para todos durante o dia, porquê que foi de noite? Porque ele era sumo sacerdote. Ele não estava na escala, estava Caifás, mas ele era um dos que estava na rotatividade. Havia um sumo sacerdote diferente por ano. Todos os anos um entrava. Eles eram 4 ou 5 ou 6, não me recordo agora. Há uma passagem que diz quantos eram. E de todos aqueles líderes, de todos aqueles sumos sacerdotes, porque havia mais, haviam sacerdotes, haviam rabis, havia porteiros, havia vários tipos de servos dentro do templo, dentro da sinagoga. E parece que Jesus só se revelou a um. E este homem, Nicodemo, já com uma certa idade, começou a pensar, espera aí, não é só as coisas que ele faz, é aquilo que ele diz. Isto não é dele. Porque, irmãos, falsos messias houve muitos. Antes de Jesus houve muitos. E depois de Jesus foram mais de 300. Em 60 anos, até o Apocalipse ser escrito em 60 anos, foram mais de 300 que se apresentaram como Cristos, como messias falsos. Fizeram sinais e prodígios. Atraíram multidões na mesma, tal e qual como Jesus. Só que todos morreram e nenhum ressuscitou. O único que de facto morreu e ressuscitou foi Jesus.
E se você não sabia disto, isto está nos livros, nos anais da história de Israel. E Nicodemos foi ter com Jesus, não com medo de Jesus, mas com medo do erro. Com medo de, eu vou me aproximar dele, e se ele não é o Messias, se os outros descobrem que eu vim, se ele não é o Messias, portanto, de uma maneira ou de outra, ele já estava perdido. Então mais vale de noite, ninguém sabe. Ou pelo menos ele pensava. E o discurso, esta conversa que existe entre os dois, irmãos, é tão extraordinária que eu não podia deixar de ministrar isto hoje a vocês. Eu já falei muitas vezes sobre este discurso, eu já falei muitas vezes sobre este capítulo, eu já falei muitas vezes sobre esta palavra, mas nunca falei como aquilo que eu vou falar hoje a vocês. Versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Vamos pôr isto para outros termos. Sumo sacerdote. Ok? E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi. Logo aí começamos. Paramos já aqui. Rabi? O judeu não assume que ninguém é pastor. Rabi significa pastor, líder, ministro. Um judeu não assume ninguém que seja rabi para além dos que já estão na sinagoga. E o que Nicodemos demonstrou ali foi: tu és maior do que eu. Porque tu nunca estudaste na escola dos sacerdotes, nem dos profetas, não tiveste aulas com nenhum dos sumos sacerdotes, não aprendeste a palavra, mas tu sabes mais do que eu. Este velho está a dizer que este novo é maior do que eu. Nunca em tempo algum, jamais um judeu assume que outro homem é maior do que ele. O judeu não dobra o joelho a nenhum homem. O judeu cumprimenta a pessoa, mas sempre no sentido de superioridade. E o que este homem fez ao ir aos pés de Jesus e dizer-lhe, Rabi, bem sabemos, veja, ele fala por ele e pela casa dele. Bem sabemos que és mestre. Oh, nenhum judeu assume que o outro é mestre. Porquê é que acha que Jesus teve aquele discurso de quer ser o maior, ser o menor? Porque ele queria combater o espírito que havia entre os próprios líderes religiosos. Ele não estava agradado com a maneira como a liderança se estava a comportar. Nem as fações fariseus, saduceus e cénicos, ele não estava nada satisfeito com aquilo. Ele estava mesmo zangado com aquilo. Aquilo era vergonhoso. Uns tinham o dinheiro, outros tinham a palavra, outros tinham a capacidade de edificar as sinagogas. E era uma corrupção terrível. Entendem? Porque a sinagoga, na vez de dar os dízimos a quem de direito, que seria a Deus e ao templo principal, davam os dízimos às fações, para compensar o trabalho. Eu edifico-te a sinagoga, mas durante X anos tu tens que me dar 10% das ofertas alçadas e do que está na arca do tesouro. Isto chama-se corrupção. Irmãos, corrupção. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Vindo de Deus. Vocês conhecem algum outro profeta? Algum outro homem de Deus que fosse reconhecido desta maneira? Alguém alguma vez chegou-se ao pé de Jeremias e disse-lhe, bem sabemos que és profeta vindo de Deus. Não, meteram-no na prisão para morrer. Há fome. Será que Jezabel virou-se para Elias e disse-lhe, oh, tu és profeta vindo de Deus? Não. O que é que ela disse? Hoje mesmo terei a tua cabeça num prato e darei o teu corpo aos cães.
E Isaías, um dos grandes profetas do Velho Testamento, poderoso, profeta mesmo a sério, foi mesmo usado para falar daquele que haveria de vir. Isaías 11, Isaías 61, Isaías 53, capítulos extraordinários daquela que muitos dos pastores e professores da Bíblia ensinam Isaías como sendo a mini-Bíblia, o resumo de toda a Bíblia. E, no entanto, o que é que fizeram com ele? Cortaram-no em 12 pedaços e enviaram cada pedaço para cada tribo de Israel. E poderíamos falar nos juízes. Algum dos juízes foi chamado desta maneira, que és mestre vindo de Deus. Não, nem Gedeão, nem Sansão, nenhum outro, nem Samuel, profeta de Deus, que a nação foi o único, tirando Moisés, que a nação chorou 30 dias quando ele morreu. Nem Eliseu, que fez o dobro dos milagres registados de Elias. Nenhum deles. Sofonias, nem Jonas, nem nenhum outro. E João Batista, a quem Jesus disse que era o maior de todos os profetas. O que é que João Batista disse? É necessário que eu diminua para que ele cresça. Bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: tens toda a razão, Nicodemos. És muito sábio. Estudaste em que escola bíblica? Ali na Pontinha, na Igreja dos Ministérios, João Viegas, não foi? Não, o que é que Jesus lhe disse? Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu imagino este homem velho, sumo sacerdote, conhecedor da palavra, sabendo os preceitos todos da lei, os 613 mais os outros 300 inventados durante os 430 anos de silêncio, entre o fim do Velho Testamento e o início do Novo Testamento, nomeadamente quando Zacarias lhe soltou a língua e disse: o nome do menino é João Batista, que é nesse dia que começa o Novo Testamento, é nesse dia que é lançada a primeira pedra, o primeiro fundamento daquilo que é o Novo Testamento. Portanto, já eram mais de 1000 os preceitos da lei. Vira-se para Jesus e disse-lhe: tu tens que ser o mestre vindo de Deus, tu és o nosso rabi, tu tens que ser o filho de Deus. E Jesus responde-lhe: pois é, mas na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Foi como uma chapada naquela cara. Qualquer um de nós ficávamos logo ali: olha o arrogante, filha da mãe. Ai, não se pode dizer filho da mãe, não é? Mas ele era filho da mãe e era filho do pai também. Olha o filho da mãe, tem mania que sabe tudo. Olha aqui uma pessoa humilde, aqui, coisa. Mas não. Porque este homem já foi ali quebrantado. E respondeu-lhe e disse-lhe: como pode um homem nascer sendo velho? Ele próprio estava a dizer: espera aí, então, mas como é que eu posso... Eu já tenho barba branca, já tenho filhos e vou a caminho de ter netos, não é? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E ele pensou: isto está cada vez pior. Quanto mais eu escavo, pior fica. Eu leio esta conversa entre Jesus e Nicodemos e eu penso: se fosse hoje, a pessoa nunca mais voltava à igreja. Se o pastor respondesse assim, desta forma, diziam logo: não, naquela igreja não há amor. Poxa, o homem... Falei com o homem em humildade, deu-me 2 chapadas, um pontapé, tirou-me com uma cadeira.
Porque ao fim e ao cabo era o que Jesus estava a fazer com Nicodemos. Foi agressivo? Não. Foi amor. Amor por um velho, desculpa a expressão, ok? Amor por um velho que se via perdido nele mesmo. Quebrantado e a pensar de que me valeu a mim andar estes anos todos e não ter a salvação. Sumo sacerdote, ensinei a palavra e vou parar ao inferno. Tu és o Rabi, tu és o mestre vindo de Deus. O que é que eu posso fazer? Tens que nascer de novo. Então eu sou velho, como é que eu vou voltar à barriga da minha mãe, que já nem é viva? Vou desenterrar a velhinha e vou voltar para a barriga dela. E Jesus responde-lhe que se não nasceres da água e do Espírito, que se não fores batizado e não entregares a tua vida a Jesus, não entregares a tua vida a Deus, se tu não te renderes nas águas, se tu não fizeres prova ao mundo inteiro que Jesus é o Senhor da tua vida, não podes entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes, não te espantes, não te pasmes, não te admires de eu te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus sabe o que é que lhe estava a dizer. Jesus sabe que foi rijo com ele, mas por amor. Porque veja, não te admires por eu ter dito isto. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Tu tens de te soltar desta vida para abraçares aquela vida que eu tenho para ti, que é a vida eterna. E Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Como é que eu posso fazer tal coisa se eu, na idade que eu tenho, aprendi a olhar e a ver o que está à minha volta? Jesus, o poder de Deus está ausente desta terra. Não há profecia há 400 anos. Sabe porquê que se chama o período de silêncio? Porque Deus teve 400 anos em silêncio. Deus não se usou de ninguém para falar ao povo. Estava zangado com os sacerdotes, estava zangado com o povo, estava zangado com a maneira como as coisas estavam a ser feitas. E a prova disso é o discurso de Deus em Malaquias. Se você não entende aquele discurso, é por causa do dinheiro, não tem nada a ver com o dinheiro, é a atitude. É a atitude. Damos os coxos, damos os mancos. Para Deus vale tudo. Tenho aqui uma nota. Olha, eu vou assim, ninguém vê. Também ninguém me dá outra. Já ouviu esse discurso? Olha, eu já ouvi muitas vezes. Não, então, coisa. Ele também não leva gravata nem fato. Assim. Para Deus não pode ser assim. Porque a atitude do nosso coração faz toda a diferença. E era isso que Jesus estava a dizer a Nicodemos. Tu vens aqui ter comigo e dizer que não sabes nada, que não és sumo sacerdote, que não és ninguém e que estás disposto a entender o que fazer. Eu estou-te a dizer, rende-te ao batismo. Prova ao mundo inteiro que Deus Pai é mesmo o teu Deus. E que não é o dinheiro, que não é a arca do tesouro, que não é a lei, os preceitos. Eles eram obrigados a lembrar aquilo ao povo constantemente. Andavam na rua a julgar o povo por causa de falharem os preceitos. Vocês não imaginam. Até para quem é mau, chega a um ponto que cansa. Como é que Jesus se referiu a este povo? Como sendo um povo sem pastor e desgarrado. Porque os sumos sacerdotes estavam mais preocupados com o dízimo do coentro e do cominho do que com o amor, do cuidar das viúvas e dos órfãos e dos pobres. E Jesus disse, não deixando os primeiros preceitos, façam os outros também. Isto é o quê? O que é cuidar do órfão, da viúva e do pobre? É o amor. E qual é o órfão que está perto de mim para eu cuidar? É o irmão que está ao meu lado. É verdade. Você não acredita? Se calhar alguns de nós já perdemos pai e mãe. Alguns só perderam um deles.
mas é o suficiente para você entender que essa pessoa que já não tem pai, já não tem mãe, é órfão. Daí você ama ou critica-o? Então nós precisamos ir de noite ter com Jesus e fazer o mesmo que Nicodemos. Sabe qual foi as palavras verdadeiras de Nicodemos? Nicodemos disse-lhe: Rabi, tu és o mestre vindo de Deus. Vamos pôr isto para português corrente. Eu sou um grande hipócrita. Eu vou parar ao inferno e só tu me podes dar a salvação. Porque a resposta de Jesus não foi no sentido de entender que ele era o mestre, que ele tinha a palavra. Ele simplesmente, pois é. Mas se tu não nasceres de novo, não entras no reino dos céus. Jesus percebeu o que ele disse. Ao contrário de nós e de todos aqueles que ouviam Jesus naquele tempo, ninguém o entendia, conforme ele próprio disse, que ouvissem com os seus ouvidos e não entendessem, que vissem com os seus olhos e não conseguissem entender também. Mas a semente ia estar no coração, a palavra ia estar no coração. No entanto, este homem era diferente. E porquê? Porque ele foi ter com Jesus e ele foi assumir que não era nada. Foi assumir que era miserável, que era um trapo de imundícia. E Jesus, em amor, agressivamente, mas em amor, disse-lhe: tens que nascer de novo. Então vou voltar à barriga da minha mãe? Não. Tens que nascer da água e do Espírito. É por isso que muita gente diz: o batismo das águas não é para hoje. Estão perdidos. Estão enganados. É para hoje, sim, porque foi o que Jesus disse. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E mais, Jesus não parou por aí. Jesus continuou a falar para ele: não te maravilhes, versículo 7, de te ter dito necessário vos é nascer de novo. Não fiques espantado, nem admirado de ter dito isto. Olha, o vento sopra onde quer. E ouves a sua voz. E então, se houver uma garetazinha na porta, o vento canta a noite toda. Não é? Mas a gente não sabe se ele está a entrar, se está a sair. A gente não o vê. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que é que isto quer dizer? Que não é pelos feitos da carne que nós recebemos a salvação. É o Espírito que faz toda a diferença. Quando Jesus disse assim, na cruz: eu rendo o meu Espírito a ti, Pai, a semente da salvação foi lançada nesse momento. Porque ele rendeu o seu Espírito ao Pai para que nos pudesse ser dado o Espírito de vida que havia nele, vida eterna a cada um de nós. Vocês entendem isto? Isto é tremendo. Versículo 9. Disse-lhe Nicodemos: como pode ser isso? Ele estava baralhado. Era de noite, tinha comido mal de certeza, estava baralhado, a levar chapadas e cadeiras e pontapés de Jesus. E Jesus, versículo 10, respondeu-lhe e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Outra chapadona. Esta então tinha um tijolo dentro da luva. Pum! Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Versículo 11. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como querereis se vos falar das celestiais? Como quem diz: tu não estás a entender nada porque tu estás na carne, não estás no Espírito ainda. Isto é tremendo. Ora, versículo 13: ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. É aí que ele então deve ter ficado maluco. Ele próprio deve ter pensado: então, mas Enoque foi arrebatado. Moisés, o corpo desapareceu, provavelmente também foi arrebatado. Daí Elias não foi arrebatado num carro de fogo. O conhecimento terreno a virou de cima. Ele não respondeu isto. Mas eu imagino, se eu estivesse no lugar de Nicodemos, eu dizia-lhe: então, Senhor, como é que é possível o Filho do Homem, não é? Ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então e os outros também foram arrebatados?
Estás baralhado, Jesus. Eis que te enganaste, só pode. Mas não, Jesus sabia o que estava a falar. E o que Jesus estava a falar era aquilo que haveria de vir. E é aqui que está a parte que muitos não conseguem compreender em Jesus. É que para ele, mesmo nesta terra, Jesus sempre que falou, não falou baseado no nosso tempo verbal, no nosso tempo kairos, no nosso tempo atual. Ele falou sempre no tempo de Deus. Aliás, não falou no cronos, falou no kairos. Não falou no tempo pelo qual nós nos gerimos, mas falou no tempo de Deus, o tempo em que Ele se gera. Por isso ele falou na mesma frase, em dois tempos verbais diferentes, como sendo uma coisa que já tivesse acontecido e que haveria de vir, mas nós sabemos que ainda haveria de vir tudo o que ele falou. Porque para ele já estava consumado. Eu sei que isto parece difícil de entender, mas para Jesus tudo isto estava consumado. Inclusivamente o arrependimento, salvação e reconstrução de Nicodemos. Para ele já estava consumado. Só era necessário que aquele coraçãozinho entendesse. Por isso, para mim, o grande chocalhar daquele coração foi quando ele disse que tu és mestre de Israel. Príncipe, no original diz, tu és príncipe de Israel e não entendes isto? Se vos falei de coisas terrestres, versículo 12, e não acreditastes, não crestes, como crereis se vos falar das que são do céu, das celestiais? E se eu te disser que o Pai me mandou para salvar aqueles que Ele escolheu e predestinou e chamou para a salvação? E se eu te disser que o inimigo semeou joio no meio da igreja e os dois têm que nascer juntos, porque se vamos atirar o joio antes, vamos estragar toda a obra do Pai, que começou ainda antes da fundação do mundo? Acha que Nicodemos ia entender isto? Nicodemos ia coçar o cucuruto e ia pensar, pois, por isso é que eu estou a perder o cabelo. Estou eu a imaginar, claro. Versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Lá está. Ele ainda não subiu. Ele iria subir depois de descer. Mas o que Jesus quis dizer é que ele próprio não se rendia ao Cronos. Pastor, está-me a dizer que eu não tenho que andar segundo o tempo. Oh, irmãos, se nós trabalhamos, temos que cumprir os horários de trabalho. Se nós temos... A reunião é às 10, não aparece ao meio-dia. Ah, porque eu senti que vivi só ao meio-dia. Não, a reunião é às 10. Mas há coisas na nossa vida que nós não podemos fazer depender do Cronos. E esse é que é o grande problema, é que nós queremos que Deus atue no nosso tempo. Como o outro dizia, oh Senhor, dá-me paciência, mas tem que ser já. Isso é ridículo. Senhor, tens que agir na minha vida, mas tem que ser agora. Tem que ser já esta semana. Porque depois para a semana eu vou de férias e não estou cá. E Deus ri-se dessas coisas e diz, oh pai, és tão pequeninas, tão bebê. Tens tanto para crescer. Foi o que Jesus estava a dizer a Nicodemos, tu és um velho, mas tu és bebê. E enquanto tu não nasces de novo, tu não podes ver o reino de Deus. Tu queres ver o reino de Deus? Quem é que não quer ver o reino de Deus? Não é? Então, versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Sabe que serpente é esta? Foi quando o povo murmurou contra Moisés e do chão saíram as serpentes ardentes. Sabe o que é que são serpentes ardentes? São serpentes da cor do fogo, da cor da areia, que a pessoa nem as vê. Elas vêm debaixo da areia, saem, picam e desaparecem. A pessoa nem vê. E a picada dá como que um ardor, leva à morte. A pessoa começa a inchar, o calor, desidrata e depois morre ao fim de umas horas. É horrível, é dores e desidratação. Os órgãos começam a parar, a pessoa é uma morte horrível. E se você for ler essa passagem no Velho Testamento, não vamos ler agora porque eu quero me dedicar mesmo ao Novo. É bom você ler em casa, você vai perceber que já estavam a morrer uns bons milhares quando o povo percebeu que aquilo estava a acontecer por causa da murmuração deles. Então foram ter com Moisés. Ora ao Senhor, que
tenha compaixão e misericórdia de nós. E lá foi Moisés à tenda da congregação. Senhor, tem misericórdia do teu povo. O que é que tu queres que eu faça para que este povo não sofra mais? Peguem não sei quantos pedaços de bronze, ou de latão, ou de metal, ou de prata, como você quiser, é a mesma coisa. Faz uma serpente grande e põe-a numa estaca, numa cruz, no meio do arraial, para que todo aquele que olhar para aquela serpente fique sarado. E sabe porque é que ela era feita de bronze? Para que o sol brilhasse e incidisse nela. Onde estivesse no arraial, o brilho, você sabia que a serpente estava ali, e naquele instante você era curado. Impressionante, não é? É uma imagem daquele que haveria de vir. Não uma serpente que estivesse na cruz do Calvário, mas aquele que esmagou a cabeça da serpente e calcou aos seus pés o Filho do Leão. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Senhor, o Salvador. Ele morreu por nós na cruz do Calvário, para nos salvar e para nos redimir e para nos curar. Amém? Versículo 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Vocês conhecem este versículo de cor, de certeza, como eu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto ainda é o discurso de Jesus para Nicodemos. Jesus ainda não dispensou Nicodemos. Nicodemos ainda está ali a levar com a própria vara, pum, na cabeça. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Este foi o discurso de Jesus para Nicodemos. Primeiro abanou-o, mas deu-lhe duas verdades muito fortes. Depois, quando percebeu que ele ainda estava assim meio tonto, desequilibrado, sem perceber bem a situação, disse-lhe: eu sei que tu não estás a entender o que eu te estou a dizer, mas não te pasmes, não te admires. E começou-lhe a explicar. E depois veja como é que Jesus terminou a conversa com ele. Muito simples. Se você for a ver a partir do versículo 14, a versículo 13, começou a falar em quê? Na salvação. Naquilo que ele veio fazer a esta terra. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, às vezes as pessoas dizem-me assim: pastor, mas você e o pastor Zé António têm ensinado que o Senhor veio para salvar os predestinados, aqueles que ele escolheu ainda antes da fundação do mundo. Sim, é verdade. Mas aqui diz que ele veio para salvar todo aquele que nele crê. E você sabe uma coisa? Quando você pensa no julgamento final, quando você pensa naquele momento final, que vão estar todos diante do juiz, que é, quem é que sabe qual é o nome do juiz? É Jesus. Deus está no trono. O lugar dele está lá. Mas é Jesus quem vai julgar as nações. É Jesus quem vai julgar os grandes e os pequenos, os gordos e os magros, os poderosos e os não poderosos, os novos e os velhos, todos. E o mar dará os seus mortos e a terra dará os seus mortos. Todos serão julgados, sem exceção. E às vezes as pessoas dizem-me assim: mas pastor, não faz sentido. Então, se vocês dizem, e outros, e é a palavra de Deus, não é? Se chamamos arminianos, se chamamos outra coisa qualquer, é para para aqueles que o Senhor
escolheu para ele, não é? Porquê que aqui diz que é todo aquele que nele crê? Eu vou lhe dizer porquê. O que é que a Bíblia diz que Jesus, quando confrontar aqueles que não são dele, o que é que eles lhe vão responder? Não preguei eu em teu nome? Não curei eu curar os demónios é difícil, mas não curei eu os doentes e os enfermos em teu nome? Não expulsei eu os demónios? Sim, isso já faz sentido. Expulsei os demónios em teu nome? E Jesus vai lhes responder o quê? Apartai-vos de mim, que não vos... Porquê que ele não conhece? Porque eles também não creram nele. Porque se eles crescem nele, eles não punham em causa o julgamento. Então eu não fiz isto em teu nome. Quer dizer que eu fiz para agradar. Eu fiz para te alcançar qualquer coisa. Pensando que as minhas ações me iriam dar o céu. Irmãos, ninguém vai para o céu, ninguém vai para o pé de Jesus por expulsar demónios. Nem por curar os enfermos. Nem por pregar o nome de Jesus. Pastor, você... agora é que eu já não gosto de si. Agora é que... Está a dizer isso porque... Eu vou dizer porquê. Quando Paulo estava numa certa cidade, juntamente com Silas, andavam a pregar o nome de Jesus. E até nem estavam bem ainda a pregar. Estavam ainda apenas a fazer oração e jejum. Iam para o pé do rio orar e fazer jejum. E havia uma moça que tinha um espírito de adivinhação que andava atrás deles a dizer o quê? Estes são os servos do Deus Altíssimo, que pregam a verdade e a palavra do Deus Altíssimo. Ela disse alguma coisa de errado? Disse ou não? Então ela estava a fazer o quê? Digam, sem medo, não tenham medo. O que é que ela estava a fazer? Ela estava a pregar a palavra. Mas a quem é que ela estava a servir? Exatamente. Por isso mesmo, o Senhor vai dizer a muitos desses que pregam no púlpito, mas depois que aborrecem o seu irmão. Não é? Que oram pelos supostos enfermos, mas depois andam aos telefonemazinhos uns com os outros a dizer mal do pastor, a dizer mal daquela irmã, e a dizer mal do outro irmão, e a falar da vida alheia. E daqueles que na igreja batem no peito e dizem te amo, Senhor. E chegam a casa e batem, mas é na mulher, não é no peito, é na mulher. E são espancadores da mulher e dos filhos. E outros que dizem, não, eu sou um servo de Deus. Mas chegam ao trabalho e roubam a empresa onde trabalham. Dina, são tantos que não nos passa pela cabeça. E aqueles que dizem, eu não preciso ir à igreja porque Deus também está aqui comigo. E está. Mas eu preciso de me reunir em assembleia com os meus irmãos. Eu preciso de ir à presença de Deus com eles. Porque o Senhor se move no meio do louvor do seu povo. Deus não se move no meio do louvor do tenor ou do solista. Deus move-se no meio do louvor do seu povo. Vocês estão a entender o que eu estou a partilhar com vocês hoje? Compreendam isto de uma vez por todas. O Senhor vai lhes dizer, apartai-vos de mim que não vos conheço. Sabe porquê? Porque eles ao porem em causa, eu não preguei em teu nome, eu não curei os enfermos, eu não fiz aquilo que tu querias. Diga-me lá uma coisa, isso é amor? Um marido que diz à esposa, eu faço tudo o que tu queres e tu tratas-me assim, isso não é amor. Isso é, eu quero a minha vontade feita. Venha a mim, venha a mim. Porquê que Jesus também disse a eles, a muitos daqueles que requerem o seu galardão ainda nesta terra, já receberam o seu galardão, nem sequer vão entrar no reino dos céus. Já receberam o seu quinhão, o seu prémio. Já receberam a sua herança em vida. Vocês estão a entender? É gravíssimo. Que o Senhor abra os nossos olhos na mente e no espírito para podermos
podermos mesmo entender isto que eu estou a partilhar convosco. É esta a grande diferença entre o trigo e o joio. É esta que é a grande diferença entre alguns que pregam, mas depois a vida cá fora é devassa, é má, é horrível. E muitos deles são piores que muitos demónios do inferno. Sabe porquê? Porque são dissimulados. Fazem pela calada. Aleluia, te amo. Glória a Deus. Ah, és como um filho para mim. Por isso eu prefiro este discurso de Jesus. Eu prefiro que ele seja duro comigo. Eu prefiro que ele me agarre pelos colarinhos, que me pregue 2 socos. Porque se ele está a fazer isso porque me ama. A minha mulher às vezes diz-me assim, vai cortar o cabelo, ajeita, não podes andar assim na rua. É porque eu sou lindo. É porque, se ela me está a dizer isso, eu devo estar lindo. Jesus. Até as bruxas de Salém devem fugir de mim. Quando a minha mulher me diz, vai, não vistas essa camisa, é porque ela não gosta de mim. Não. Ela quer o melhor de mim. Às vezes a minha mãe dizia-me, vais com essas calças, por amor de Deus. Eu ficava zangado com ela. Eu, quando era miúdo, ficava mesmo zangado com ela, com estas coisas. Mas é porquê? Porque ela não queria o melhor de mim. Queria o melhor de mim. Eles querem o melhor de nós. Você quer o melhor dos seus. Eu tenho a certeza disso. Apertam consigo, dê glórias a Deus. É sinal que se importam consigo. Deus aperta connosco, é sinal que Deus nos ama. Eu costumo dizer isso. Eu ainda esta semana disse a alguém, ele assim, o diabo está-me a sair andar. É porque Deus te ama. Ele tem ciúmes. Satanás tem ciúmes quando Deus demonstra o seu amor por um de nós. Foi o que ele fez com Jó. Já viste tal servo igual ao meu? Não há ninguém em toda a terra, em toda a face da terra como ele. E o que é que o diabo fez? Toca de deitar abaixo. Pá, tu dás-lhe tudo, tu proteges, dás-lhe dinheiro. Ele tem a mulher, tem filhos, tem tudo. Ele cospe para o ar e ganha dinheiro. Ele sacode os pés no tapete, saem pepitas de ouro. Como é que ele não há de ser um bom servo? Vocês estão a entender, não é? Eu prefiro o discurso duro de Jesus. Costuma-se dizer assim, com papas... Vocês conhecem. Papas e bolos se enganam quem? Mas a Bíblia também diz que aquilo que é amargo aqui é doce. Quando João comeu o livrinho no arrebatamento dele lá no céu, foi amargo na boca e foi doce no ventre. A palavra de Deus por vezes é amarga na nossa vida, mas depois é doce. É amarga na nossa boca, desculpe, mas depois é doce. Deus aperta connosco. Ele corrige os que ama. Sabe quando é que a gente vê quando o parafuso é bom? É quando ele é bem apertado. Quando ele está laço, todos os parafusos são bons. Não seguram nada. Mas quando ele está apertado, quando ele é apertado e fica ali firme, é sinal que aquele parafuso é bom. Quem é que me está a entender? Então, mesmo para terminar. Glória a Jesus. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora veja o que é que diz aqui, o 19. E a condenação é esta. A luz veio ao mundo e os homens amaram o quê? Mais as trevas. Por isso as pessoas diziam assim, então, mas se Jesus veio para salvar o mundo inteiro, porque é que ele não salva assim? Pois é. Porque quem precisa de salvação somos nós. Somos nós que temos que ir ter com ele.
E Ele está como aquela serpente de bronze, a brilhar porque Ele é a luz do mundo. Ele é o farol no meio das trevas. E um dia todos estaremos diante do juiz e não vamos poder dizer: nunca ouvi tal coisa. Graça? Não, o pastor nunca falou da graça na igreja. Havia lá uma irmã graça na igreja, mas nunca falou da graça de Deus. Vocês entendem? E ele vai dizer: aparta-te de mim que não te conheço. Porque eu pus a minha graça a brilhar no meio do mundo, no meio das trevas, para que todos vissem. Mas vocês amaram mais as trevas do que a luz. Amém? Vamos orar? Já vamos com papinha suficiente? Pelo menos até domingo? Vamos orar, vamos? Eu gosto muito de orar. Orar é uma conversa perfeitamente normal com Deus. Não é preciso levantar os calcanhares, não é preciso pôr o garfo nas costas. Não, é uma oração, é uma conversa com Deus. Eu trato Deus por pai. Há quem trate Deus por paizinho. Há quem trate Deus por, sei lá, outros nomes, outros termos. Mas eu gosto de tratá-lo por pai. Ele é o meu pai. Pai, nesta noite, graças te damos pela tua palavra. Graças te damos, Senhor, por a revelação que tu nos estás a dar. Graças te damos, Senhor, por tudo o que tu estás a fazer nas nossas vidas e nos nossos corações. Eu te quero agradecer humildemente, Senhor, por mais uma vez poderes ter trazido sementes e alimento ao nosso coração. Que abriste os nossos olhos da mente e do Espírito para podermos entender aquilo que tu tens para nós. Senhor, eu te peço, abre cada coração, desperta cada coração aqui presente, para que possamos abrir os olhos da mente e do Espírito e entender aquilo que tu tens para nós, a revelação do teu Espírito, a revelação da tua palavra. Que ela se faça luz no meio da escuridão, que ela seja o sal que salgue bem esta terra. Senhor, ajuda-nos porque nós precisamos de ti. Ansiamos por ti, Senhor. Abençoa também a reunião de domingo, Senhor. Traz a tua presença e enche este lugar. E glorifica o teu nome, Senhor. E esta noite eu te peço humildemente, conduz-nos até casa em paz e segurança. Que os teus anjos estejam ao nosso redor. E que nós possamos transportar a tua glória, a tua essência, a tua unção até às nossas casas e famílias, para que todos aqueles que vivem connosco possam também eles ser tocados e cheios de ti, para a tua eterna glória. Em nome de Jesus. E todos dizem comigo, amém. Amém.